mais um vídeo no canal. E dando seguimento à nossa série da Jornada do Conhecimento, este é o segundo vídeo do Cavaleiro Preso na Armadura. Tema de um livro muito legal, muito bacana, e um dos livros que eu mais amei e sempre que eu posso eu volto a ler novamente, do autor Robert Fisher. No vídeo anterior, a gente viu que o Cavaleiro ele começou a enxergar algumas coisas que não estavam legais na sua vida. Mas não basta só a gente enxergar, a gente precisa tomar uma decisão. Vendo que aquele ferreiro não podia resolver o seu problema, ele sabia que precisava buscar ajuda em outro local. Vendo também que sua família não estava feliz, tomar a decisão de ir embora era um fato muito pesado, mas que naquele momento era necessário. E aqui já quero deixar uma mensagem muito importante para você. Existem muitos momentos na nossa vida que nós precisamos tomar a decisão de sair de certos lugares, pois não tem como nós nos curarmos em um local que nos deixou doente. Seja sobre a nossa vaidade, sobre o nosso ego, sobre até mesmo não fazer algumas pessoas que estão à nossa volta felizes. Porque olha só, a alegria, ela é algo que vem de dentro da gente. Ela não vem do outro. É óbvio que o outro complementa, mas às vezes a gente vai se perder na vida. É interessante quando isso acontece. Eu ouso até dizer que é necessário, porque quando a gente se perde, a gente se sente na obrigação de nos acharmos novamente. É igual a gente chegar no fundo do poço. Muitas das vezes, embora não seja legal, mas é um ótimo local de se estar. Porque quando não se tem nada a perder, a gente arrisca muito mais. E em muitos dessas formas de arriscar, a gente consegue ter sucesso. A gente consegue fazer coisas que talvez nós não fizéssemos se estivéssemos tão bem. Voltando à história, ele sabe que precisa ir embora. E é um fardo muito doloroso, porque ele ama a sua esposa, ele ama o seu filho. Mas era necessário que ele tomasse essa decisão. Decisão tomada, ele resolve ir até o rei para se despedir. Afinal de contas, ele ia passar um tempo bem longe. Ao chegar no reino, ele logo se depara com um bobo da corte, do qual chamava-se Bolsa Alegre, por causa das bolsas que ele carregava em seu ombro. Aquele bobo logo faz questão de brincar com ele, de fazer algumas perguntas, mas o cavaleiro, assim como o ferreiro, ele não estava muito pronto para a brincadeira. Mas ele acaba se frustrando um pouco. O rei não estava lá, tinha ido para longe. Ele se frustra por dois motivos. Primeiro, pelo rei não estar lá, e o segundo, por ele não estar na luta com aquele rei. Assim que soube que o rei não estava lá, ele imediatamente disse àquele bobo que precisava de ajuda. Ele precisava se ver livre daquela armadura. Mas uma vez o bobo da corte brinca e ele, irritado, começa a subir em seu cavalo. Quando começa a ir embora, o bobo diz para ele que tem alguém que pode ajudá-lo. Ele imediatamente para e volta para trás. Quando ele chega próximo do bobo, ele diz para ele: tem Merlin, um sábio. E o cavaleiro espantado diz: Merlin, aquele que treinou o grande rei? Sim, mas aonde eu encontro? No meio das florestas. Mas as florestas são muito vastas, explanou o cavaleiro. Sim, mas quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, disse o bobo da corte. Ele logo pega em suas mãos, sem ter noção do tamanho da sua força, e por estar com aquela armadura, ele fere o bobo, que grita de dor. Ele pede desculpas e logo vai embora em sua jornada. Passaram alguns tempos, alguns dias e meses que ele estava nessa jornada, e nada dele encontrar Merlin. Estava sendo muito difícil, porque enquanto ele estava em casa, por mais que sua viseira nem sequer mais abrisse, mas a sua esposa ainda tentava colocar comida entre as entreparedes daquela viseira. Ali, já enfadado, com muita sono, com muita sede, o cavaleiro ele adormece. Quando ele se acorda no dia seguinte, depois de longos meses, ele logo se depara com Merlin. E ele tem certeza que era Merlin que estava sobre a sua frente. Ele tenta se levantar, mas não consegue, e espantado diz: há quanto tempo eu tenho te procurado? Eu já estava perdido. E o sábio diz para ele: perdido talvez você já esteve a sua vida inteira, não acha?
ele estava sem força para tentar indagar ou tentar refutar alguma coisa que o mestre estava dizendo naquele momento. Ele, muito cansado, com fome, mal conseguia ficar em pé, e aquele sábio improvisou um canudo de bambu, colocou entre sua viseira e deu uma água, que logo no início era muito amargosa. Depois foi ficando melhor e ao final ficou deliciosa. Espantado, o cavaleiro perguntou para Merlin o que era aquilo. E Merlin respondeu: a vida. A vida? Respondeu espantado o cavaleiro. Sim, a vida. No início pareceu amargoso, depois foi ficando bom e por último ficou delicioso, não é verdade? Concordando, o cavaleiro dormiu. Quando ele acordou no dia seguinte, muito ansioso, ele logo perguntou para o mestre: Merlin, quando que eu vou poder me ver livre dessa armadura? E Merlin olha para ele e responde: não é do dia para a noite que nós ficamos livres de certas coisas que acontecem sobre a nossa vida. Nervoso, ele resolve sair e caminha um pouco sobre a floresta. De repente, ele ouviu um grito e quando ele olhou, ele estava sentado sobre a cauda de um esquilo. O esquilo fala para ele depressa: sai de cima de mim, pois está doendo. E espantado, logo, ele tirou a armadura de cima daquele esquilo. Ele achava que estava ficando louco, afinal de contas, falando com o esquilo. Ele até brincou: não é possível, eu estou ficando louco e preciso sair daqui rapidamente. O esquilo logo se afugentou e subiu sobre as árvores. Correndo depressa, ele foi contar para Merlin o que estava acontecendo. E o sábio riu, mas riu de muita alegria e disse para ele: você está começando a ficar pronto. Afinal de contas, você está começando a sentir as vibrações e a sentir a emoção dos outros. E você não está louco, você não falou com o esquilo, você sentiu a sua vibração e a transformou em palavras. No dia seguinte, quando ele acorda, o cavaleiro estava com seu coração um pouco temeroso. A saudade do seu filho doía, mas ele não sabia se o filho ainda sentia vontade. Sobre o ombro de Merlin havia um pombo chamado Rebeca. E ali logo o mestre perguntou: por que não escreve uma carta e envia para o seu filho? Depressa, o cavaleiro fez isso. Entregou sobre aquela pomba e rapidamente ela foi embora. Ao pegar voo, ele até brincou com a pomba: cuidado para que gaviões ferozes não a firam. Ela olhou para trás e preferiu não responder. De fato, ele ainda não estava preparado. Dias depois, ela voltou, ansioso. Quando ele pegou aquela carta, ele viu que nada tinha escrito. Ele indagou a Merlin: mas por que não tem nada escrito? E Merlin lhe respondeu: seu filho talvez não saiba o suficiente de você para que ele escreva algo. Geralmente, aquele cavaleiro nunca chorara, pois cavaleiros não eram de chorar. Mas a sua emoção, a sua tristeza transcendeu e aquele cavaleiro caiu em prantos sobre o chão. Este capítulo, de fato, ele é até um pouquinho mais longo, mas ele nos ensina coisas primordiais para a nossa vida. Vejam que a tomada de decisão daquele cavaleiro foi primordial para que ele pudesse estar descobrindo quem verdadeiramente ele é. Nos dias atuais, nós acordamos, passamos o dia trabalhando ou fazendo alguma coisa em casa, às vezes chegamos à noite, vamos para a faculdade, a gente até brinca, às vezes a gente vai para casa literalmente para dormir. Mas enquanto isso, nós não podemos esquecer que assumimos diversos papéis na nossa vida. Nós somos maridos, irmãos, irmãs, tios, tias, profissionais, mães. Olha quanta coisa a gente assume sobre o nosso dia. Manter isso sobre equilíbrio é uma coisa muito desafiadora. De fato, é muito desafiador. E se nós não começarmos a olhar novamente, vamos falar muito disso sobre essa jornada, para dentro da gente, nós começamos a perder algumas coisas que são de extrema importância para o nosso crescimento. Aquele cavaleiro, com o passar do tempo, ele parou de ouvir e de sentir a emoção que seu filho, que sua esposa, que as pessoas que o amam estavam sentindo próximo dele. Ele parou de perceber quanto que a vida é importante e, mais ainda, o quão bom é amar e sermos amados.
Às vezes nós estamos passando ou passamos por dores na nossa vida que nos colocaram em uma verdadeira armadura. Quantas pessoas você talvez não conheça, que são pessoas mais casca grossa, mais dura, são pessoas que são mais explosivas, mas que na verdade elas estão usando uma armadura assim como esse cavaleiro estava usando. Muitas vezes na nossa vida a gente precisa se vestir de alguma coisa para tentarmos nos proteger das dores que a vida nos deixou. E com isso, não quer dizer que a vida é difícil. Não, a vida ela não é difícil. Somos nós que deixamos ela difícil de fato. Quantas decisões nós não tomamos e que depois nós não queremos arcar com as consequências dela, não é verdade? Assim como esse cavaleiro, nós precisamos sair em busca na jornada para nos reconectar com a gente mesmo. Você sabe qual é o pior tipo de solidão? É aquela que você está em meio a muitas pessoas, mas você ainda assim se sente sozinho. E sabe o que eu quero dizer com isso? A pior solidão não é a solidão da ausência do outro, é a solidão da nossa própria ausência. O medo de ficarmos sozinhos e encararmos de fato quem nós somos. Somos imperfeitos. O livro, até o momento, ele não está narrando que aquele cavaleiro era perfeito. Não, ele tinha suas imperfeições, mas ele narra que ele sentiu a necessidade de buscar se encontrar e se reconectar com ele de verdade. E aí eu lhe faço uma pergunta. O quanto é importante, nesse momento, você se reconectar? Você se encontrar com você novamente de verdade? Como falamos agora há pouco, às vezes a gente conhece pessoas tão bravas, pessoas tão, às vezes, rudes, mas que elas estão usando uma verdadeira capa. Sabe aquela frase que diz o seguinte, que nós temos que tomar cuidado para não sangrarmos em cima daquele que não ocasionou sangue. E é verdade. Às vezes, nós não temos essa reflexão, esse momento de empatia, de nos colocarmos no lugar do outro. O outro também precisa ouvir. Não há mentes impenetráveis, somente chaves erradas, já diz Augusto Cury. Nós precisamos enxergar isso dentro da gente. O cavaleiro, ao cair no chão e chorar, porque o choro, ele não é sinônimo de algo ruim. Eu ouso dizer que o choro é como o vômito da alma. A gente não suporta certas coisas e precisamos colocar para fora. E ali nós começamos a descobrir um vasto mundo de quem nós somos. Eu espero que você tenha gostado desse segundo vídeo da Jornada do Conhecimento. Não perca essa série que está sendo feita com tanto carinho e que eu tenho certeza que vai poder ajudar muito você que está em busca de se redescobrir. E não esqueçam que enriquecer é uma questão de planejamento.